palavra de hoje é o mistério do jumento. Perspicaz, né? Essa chamada, mistério do jumento. Você já parou para pensar que o mistério do jumento é inexplicável? Sabe por quê? Jumento é uma categoria de equino que tem pai, cavalo, asalão, cavalo, e mãe, jumenta. Para ser um jumento, não dá para ser pai jumento, porque ele é estéril, o macho. Só a fêmea que é fértil. Quem foi o primeiro pai de jumento? Pensa aí. O jumento só é filho do cruzamento de um cavalo com uma jumenta. Quem foi o primeiro que gerou essa primeira jumenta? Tem resposta? Só que esse animalzinho, ele está servindo à humanidade, no mínimo 6.000 anos, que tem-se notícia de que cargas são carregadas no lombo do jumento, ou mula. Aí o nome é burro. Mas eu me peguei pensando nisso outro dia, Viagens de Ronei. Vou fazer um livro, hein? Muito obrigado por matar minha fonoaudióloga ali, para eu estar aquecendo minhas cordas vocais, quando eu deveria hidratá-las. Olha só, gente, o jumento só existe se ele tiver um pai cavalo e uma mãe jumenta. Beleza? Quem foi o primeiro que deu essa semente para gerar esse primeiro jumento? Porque teve que ter um pai, ué. Quem foi o primeiro para gerar essa primeira jumenta, que gerou vários outros cruzando com o cavalo? Não vamos achar resposta nessa noite. E nem... Aí você pergunta para algum pecuarista, para algum biólogo, para algum, sei lá, que mexe com animais, mas essa resposta nós não vamos achar. Isso me traz uma curiosidade. O que Deus tem com esse animal? Que mistério que Deus tem com esse animal? Só pela biologia do fato, a gente já vê que tem um mistério. É ou não é? É ou não é? Mas tem algumas situações bíblicas muito intrigantes. E aí eu olho para uma realidade humana e vejo uma coisa. Esse animal é extremamente pichado. É burro, é jumento. O que equivale o jumento? O que equivale um jegue? É ou não é? Pelo menos aqui em nosso Brasil, nossos países aqui da América Latina, do Sul, que nós conhecemos, é um animal extremamente desvalorizado, não é, gente? Mas eu sei de uma coisa. Satanás se levanta contra tudo que é sabedoria de Deus. E a pecuária sabe que o jumento é um animal extremamente dócil, humilde, ou seja, obediente, inteligente, com grande senso de sobrevivência, força e longevidade. Dócil, inteligente, instinto de sobrevivência maximizado, longevidade, ou seja, muito. Conta-se na história, até no nosso Nordeste aqui, eu vi histórias assim, de pessoas que mandaram cargas com jumento sem guia. Porque o jumento já tinha ido várias vezes naquela localidade. Chegava uma hora que o dono colocava lá farinha, o cacau, seja o que for, a carga, soltava o jumento chegava no destino, só faltava falar, chegou a entrega. Extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Forte, resiliente. E por que ele tem essa configuração de burro, de falta de inteligência, sendo que ele é inteligente? Quando a gente fala o golfinho é inteligente, a gente não sabe disso. A gente fala outros animais aí que têm uma inteligência, alguns cachorros que são, né,
que o Breno tem como é que chama a raça? Golden. Aquele cachorro extremamente inteligente. Mas por que o burro levou essa marca de burrice? Gente, isso é do capeta. Porque o diabo quer desconfigurar uma revelação da sabedoria de Deus através desse animal. Só que a verdade do Senhor, ela sobressai sobre qualquer limitação que o inimigo queira colocar. E por isso hoje Deus vai nos ensinar lições do jumento, porque ele é um animal feito de uma forma milagrosa e misteriosa, que ninguém tem a resposta da matriz. Vocês estão comigo? Amém? Mateus capítulo 1 ao 5. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma presa, e com ela. Deixa parado aí. Desprendei-a e trazei-mos. Só tinha a mãe. Não tinha um cavalo. Está comigo? Só jumento e jumentinho. Será que tem algum mistério aí, gente? Que Jesus está querendo mostrar alguma coisa para a gente aí? Continua. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo? Sim. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém montado em um dromedário? Sim. Jesus poderia entrar em Jerusalém montado num camelo? Sim. 3 hipóteses. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém em uma carroça puxada por bois? 4 hipóteses. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém a pé? 5 hipóteses. Poderia arrumar mais 2 para ficar 7, né? Mas não é profético não, é só ilustrativo. Ele tinha 5 hipóteses para entrar em Jerusalém. Por que ele entrou no jumento? Economia não foi, porque jumento naquela época era caro. Naquela época ele tinha valor. Da forma que Jesus pegou esse jumento, ele poderia pegar qualquer animal, ele pegou de uma forma milagrosa. Viram aí a evangelista Thaís lendo Salmo 33, que pela palavra do Senhor todo o mundo foi feito? Esse jumento veio por a palavra de Jesus. Volta no versículo 4, por favor. 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa dele, e logo vos enviará. Então Jesus deu uma palavra: vai buscar a jumenta e o filho da jumenta, o jumento. Vai lá buscar. E se alguém disser alguma coisa, diz que o Senhor precisa deles. Então ele poderia ter mandado buscar um camelo, não poderia? Ele poderia ter mandado buscar um cavalo, ou vários cavalos. Mas ele mandou o jumento. Ali, Jesus está prefigurando o ensinamento. O ensinamento de que esse animal, ele tem características muito específicas. E que são características que Jesus queria. Por quê? Por vários motivos, sim, mas vamos pegar uma abordagem que é pertinente para nós. Ele tinha características que ilustravam verdades de pessoas que transportam Jesus. É uma ilustração. O jumento tinha característica para transportar Jesus. E é isso que eu quero abordar conosco nessa noite. As características do jumento. São características que todo aquele que transporta Jesus precisa ter. Quem está entendendo, aplauda o Senhor.
Isso aqui eu aprendi com o professor Google. Jumento é um animal dócil, inteligente, dotado de grande senso de sobrevivência, humilde, muito usado como animal de carga, tração, e é peça fundamental nos trabalhos pesados do campo. Doçura, inteligência, força, vontade de sobrevivência, humildade ou obediência. A humanidade tem uma dívida impagável com esse animal. Nós temos carro há 150 anos. Antes disso, as cargas da humanidade eram transportadas no lombo do jumento. Sim, tem outros animais, como camelo, como boi, mas vamos abordar o jumento. Vamos pegar o nosso Brasilzão. Quantas caravanas de tropeiros atravessaram esse Brasil? Os homens montados em cavalos, mas as cargas nos jumentos, porque os bonitões dos cavalos não aguentavam levar as cargas que os jumentos levavam. Quantas viagens internacionais foram feitas no lombo do jumento? Até que apareceu o veículo automotor. Então a humanidade tem uma dívida impagável com esse animal. Ele é cercado de mistérios. E essas características nós precisamos olhar e aprender, porque são lições didáticas que Jesus usou esse animal para nos ensinar. Eu posso dizer para você, se você quer transportar Jesus, você precisa ter essas características na sua vida, porque Jesus não aceita ser transportado por quem não viva o mistério de Deus. Por quem não tem uma matriz espiritual. Vem comigo na revelação. Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra de quem? De quem? O Espírito Santo usou a mulher para gerar o homem perfeito. O jumento tem a mãe jumenta e Jesus mandou trazer ela junto. Ele está revelando ali uma característica do sobrenatural de Deus. Você está comigo? Diga amém. Amém. Fala, não é viagem sua não. Obrigado pela parte que me toca. Vocês conseguem ver a similaridade da característica, gente? Da simplicidade do humano, do animal, com a verdade celestial e espiritual? Quem transporta Jesus tem que compartilhar do mistério da eternidade. Quem te gerou no Espírito foi o Espírito Santo de Deus. E se você quer levar Jesus, você tem que ter o DNA do Espírito Santo de Deus. Doçura e inteligência. Primeira característica dele, do jumento, que transportou Jesus, que eu quero abordar com vocês. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quando nós reconhecemos que o que tem de bom em nós não é nosso, mas veio de Deus para nós, nós não nos gloriamos das grandezas, nós nos tornamos humildes. Como eu já disse, uma das opções que Jesus tinha para entrar em Jerusalém, e que seria uma muito provável, era um cavalo. Um homem sozinho, entrando na cidade, fazendo uma viagem a cavalo. Por que Jesus não usou o cavalo? Porque o cavalo não representa humildade, o cavalo não representa doçura, o cavalo representa o orgulho, o cavalo representa a força de guerra. Jesus não precisa de orgulhosos, Jesus não precisa de fortes em si mesmos, Jesus precisa de humildes, doces e obedientes, que andam na força do céu. Aleluia. Essa é a característica daquele que transporta Jesus. Ah, querido, se você está vivendo uma vida amarga, se você está revoltado, se você está indignado, se você está sem paciência com o semelhante, se você não consegue amar o próximo como a você mesmo,
Se você está amargo, peça a Jesus nessa noite doçura para a sua vida. Peça a Ele para que traga essa singeleza de coração em você. Nós vivemos em um mundo agressivo, aonde quanto mais arrogantes, soberbas são as pessoas, mais elas se sentem em si mesmadas. É em todo lugar arrogância, as pessoas querendo impor a sua vontade. Não existe mais a humildade social. Quando ela aparece, é algo lindo que nós admiramos, porque é raridade. E mesmo os crentes têm batido no peito e digam: eu sou crente, mas não sou bobo, não. Bateu, leva. Eu não levo desaforo para casa. Cuidado com isso, queridos. Cuidado com a arrogância, cuidado com o orgulho. Cuidado com a imposição da sua vontade. São características de cavalo. Jesus quer em você características de jumento, doçura. Quem está entendendo os paralelos, diga amém. Amém. Jesus quer em você doçura. Jesus quer em você obediência. Vai para lá. Sim, Senhor, meu Senhor, eu vou. Você tem que saber ouvir ao Senhor Jesus. Tem que perceber e captar o que Ele está te dando. Tem que tirar a glória de você e dar glória para Ele. Quantas medalhas nós colocamos nos nossos peitos? Eu sei isso, eu faço aquilo, eu sou bom nisso, eu conheço isso eu já sei. Não precisa me ensinar, que eu já sei como fazer. E aí as cabeças se chocam, até mesmo dentro do contexto da igreja. Nós precisamos encontrar essa doçura em Deus. Uma vez eu caminhei com uma mulher de Deus, dentro de um determinado ministério, e pensa numa pessoa arrogante, pensa numa pessoa difícil, mas eu consegui amar ela porque eu entendi o fundamento daquela arrogância. Fora abandonada na infância, morou na rua, teve que enfrentar todo tipo de atrocidade para conseguir vencer, e aí conseguiu sozinha sair da rua, encontrou um casamento, casou, converteu, veio para Jesus, mas carregava as mazelas amargas daquela vida extremamente difícil, e era como um ouriço do mar. Chegasse perto, ela espinhava. E ela espinhava para cá, espinhava para lá, e a igreja toda tinha raiva dela. Mas eu conseguia amar aquela irmã. E um dia eu falei com ela: vem cá, deixa eu te falar a verdade. Isso é difícil demais. A sua língua é mais dura, porque eu tinha intimidade. Por isso que eu falei isso com ela. A sua língua é mais dura que a ferradura de um cavalo. Quem chega perto de você é patada para lá, você se defende o tempo todo. Esquece, você já saiu da rua. Você não está sob ameaça mais. Vamos fazer um ato profético. Deus me deu a direção. Compra uma garrafa de mel. Todo dia de manhã, você vai tomar uma colher de sopa de mel. E declarar: eu profetizo doçura na minha vida. Receba, profeta Dudu. Libera os atos proféticos. Falei com ela: 1 mês, 30 dias. Ela falou: vou engordar. Eu falei: e daí? Você precisa de doçura na sua vida, minha amiga. Quantos amigos você tem nessa igreja? Eu falei com ela disse: só você. Eu falei: tá vendo? Alguma coisa errada. Eu não queria ser só amigo, não, só sou porque eu estudei psicanálise. E eu descobri que por baixo de todo escombro emocional, existe uma mina de ouro emocional. Por trás de todo ser humano que fere, há um ser humano ferido. Mas vamos esquecer as suas feridas. Você já foi curada, Jesus já te libertou. Para de ver as pessoas como inimigos. E aí ela fez o ato profético. E nós conversamos muito. E aquela pessoa hoje é um doce. Um doce. Virou a página. Virou a página. E eu fico muito feliz. O ministério dela fluiu, está indo embora. Porque Deus tinha um chamado para a vida dela. Você não tem culpa de ser um resultado daquilo que você passou. Você não tem culpa de ser oprimido, de ter sido oprimido na sua infância, de ter sido violado ou violada, de ter sido massacrado psicologicamente, de ter sido humilhado, de ter sofrido bullying na escola, de ter sentido fome, de ter ficado sozinho no escuro, de ter sido rejeitado por pai, de ter sido rejeitado por mãe. Você não tem culpa disso, você é uma vítima. Mas larga isso lá atrás, porque Jesus te libertou para ser doce. Nós não podemos viver do passado, da dor dele, do saudosismo a ele, ou da expectativa de um futuro que não aconteceu. Nós temos que viver um presente, buscando alcançar a estatura do varão perfeito. E a doçura
é uma característica dos maduros, porque todos nós aqui dentro, e todo ser humano onde estiver, passou por experiências amargas na vida. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas as amarguras da sua vida não são mais fortes do que a doçura do Espírito Santo que está dentro de você. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de palavras de consolo, não de mais confrontos, mais conflitos, mais brigas e mais rixas. Humildade. A humildade é o reconhecimento claro de quem nós somos. Nós somos seres humanos, não somos? Sabe qual é a raiz etimológica da palavra humano? Vem lá do latim, humus. O que é humus? É o substrato da terra. É o que vem do pó. Isso é que é humano. Então sabe o que eu e você somos? Um monte de poeira que anda, dotada de sinapses neurais, energia cerebral. Nós somos pó, gente. Tenhamos a conta bancária que tivermos, tenhamos o carro que tivermos, o cargo que tivermos, a faculdade que tivermos, a autonomia que tivermos, somos pó. Daqui a 100 anos, ninguém que está aqui vai estar mais. Daqui a 100 anos, a casa que você mora vai estar sendo habitada por outro, que talvez você nem conheça, nem saiba quem é. Se o seu carro for do bom mesmo, talvez ele seja peça de um colecionador daqui a 100 anos. Seus diplomas, tudo que você tem, suas roupas, tudo. Pó. Voa. É isso que nós somos. Então, tudo que nós tivermos é boa dádiva, é dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Não tem problema se alegrar com os seus sucessos, com as suas vitórias. Não tem problema se cuidar. Não tem problema se vestir bem, cheirar bem, querer viver bem. Não tem problema. Tem problema se empoderar disso e querer colocar a sua opinião pelo poder do seu dinheiro, pelo poder do seu diploma, pelo poder da sua consagração, pelo poder do seu grau acadêmico, pelo poder de seja o que for. É possível ser humilde tendo tudo. Amém? Então que venham as fortunas, que venham as mansões, que venham o que for, e continuemos humildes. A maior beleza da riqueza é quando ela não domina o coração do rico. Isso é lindo. Agora, um rico arrogante, normal. Um rico que se acha, normal. Um rico que humilha vendedor, um rico que humilha funcionário, um rico que humilha, que isso é normal. Mas o rico que trata as pessoas com respeito, olha nos olhos, tem doçura, tem maturidade, sabe quem é. Tem um tesouro muito maior do que o dinheiro. Tem uma frase dos filósofos humanistas, que é muito inteligente, que diz assim: eles são tão ricos, que tudo que eles têm é o dinheiro, eles são tão pobres, que tudo que eles têm é o dinheiro. Cuidado com o que você tem pedido a Deus. Avalie se os seus pedidos são para que você tenha. Os seus pedidos devem ser sempre para que você seja quem agrada a Deus. Quem é você? Doçura, humildade, inteligência. Quem transporta Jesus tem que ser inteligente. Existe um mal entendido na nossa didática ocidental. Até que na oriental isso é mais bem alocado nos processos acadêmicos. Mas aqui no Ocidente, inteligente é quem tira a maior nota na prova. É ou não é? Isso não é inteligência. Isso é memória. As nossas escolas nos incitam a isso o tempo todo. Você tem que tirar a melhor nota, você tem que ser o melhor aluno, aí o melhor aluno sabe mais. Por que ele sabe mais? Porque ele estudou mais. Parabéns, estudem. Mas estudar informações prontas é a capacidade de armazenar. Dotado de inteligência, sim, mas não é toda a inteligência. Então,
Você pode tirar 0 nas provas, mas ainda assim ser inteligente. Quer ver um exemplo? Aquilo que você gosta, ninguém precisa te ensinar. Aquilo que você gosta, você desembola, é ou não é? Já viu um cara que ama a música, tem o dom da música? Ele não precisa ter informação que o aluno tem, que o professor tem. Às vezes ele vê uma coisa, a percepção ele já desembola. Já viu o cara que tem o dom de pedreiro, que gosta? Ele não precisa ir para uma faculdade de pedreiro, pedreiraria. Ele bate o olho, ele vê, ele faz. Agora, o cara que não tem o dom, misericórdia. Uma vez nós fomos fazer um trabalho evangelístico em Pirapora, Minas Gerais. Aí nós chegamos na igrejinha às margens do Velho Chico, Rio São Francisco. Quando eu olhei para a parede da igreja, eu falei, pastor, foi você que fez essa parede, não foi? Foi, olha lá a parede, ficou bem feita, não ficou? Eu falei, isso vai cair, pastor. Está parecendo uma sinuosa, está toda cheia de curva. Você não usou prumo, não. Não tinha o dom, não tinha o dom. Não adianta. Mas o cara que tem, ele percebe. E todos nós temos uma aptidão para uma coisa, é ou não é, gente? Ou é para cozinhar, ou é para escrever, ou é para música, ou é para ser pedreiro, ou é para bater prego, ou é para... seja o que for. Tem pessoas que não gostam de estudar. E, geralmente, os que têm maior potencial de inteligência não gostam de estudar. Sabe por quê? Porque ele não tem paciência. O professor está falando, eu já entendi. É ruim você dar aula para um aluno desse que não tem paciência. Quando você funde as duas coisas, o cara que é potencializado na inteligência e senta para ouvir o que o professor está ensinando, esses viram os bambambam, os Ayrton Senna da vida, os Michael Phelps da vida. Mesma coisa é esporte. Tem gente que parece que tem imã no pé, gente. A bola só fica no pé do cara. O cara dá 250 embaixadinha. Eu dou 3, não consigo pegar a bola. Já fiz todo tipo de técnica para dar embaixadinha, mas não vai. Não vai. Por quê? Porque a inteligência tem a ver com os hemisférios potencializados no cérebro de cada um. Uns são potencializados em humanas, outros são potencializados em exatas. O lado esquerdo do seu córtex cerebral, aqui dividir a cabeça no meio, o lado esquerdo é o lado da criatividade, da humanidade, da música, da poesia. O lado direito é o lado da informação, da exata, do sistema, do computador, da analisar. Sabe aquele cara que olha para um computador e sabe, você tem que clicar aqui, você tem que ir ali, você tem que clicar aqui outro, você tem que clicar aqui outro. Tem gente que no terceiro clique já não sabe mais onde tem que clicar. Aí pega o computador e vai joga fora. Mas tem cara que dá 250 mil cliques. Aí fala com você, há 100 mil cliques atrás eu cliquei aqui. Ah, mano. Estão percebendo o que é inteligência? Inteligência é a capacidade que está inerente em cada um de descobrir soluções sem ensino prévio. E todo ser humano é inteligente. A gente só não descobre qual área a gente é mais potencializado. Todos têm uma área específica. Descobre a sua área. Descobre a sua área. Busque em Deus qual é a sua área. E você vai ver. E se disseram para você, olha como é do diabo, que você é burro, ele é inteligente, né? Viram lá na introdução? É ou não é do capeta isso, gente? Do capeta não, do lapeta. Capeta não, lapeta. Lapeta. É do lapeta. Olha só como é que até o nome do cara é capeta. Ele quer ficar cavendo, não, vai para lá. Olha como é que você é coisa do lapeta. Se disseram para você que você é burro, se disseram para você que você não sabe, que você não vai dar em nada na vida, é mentira do cão. Porque todos são inteligentes. E aqueles que transportam Jesus descobrem a sua inteligência. Aqueles que transportam Jesus não têm baixa autoestima, têm a sua autoestima nas nuvens, porque eles sabem quem eles são em Cristo Jesus. Eles sabem o limite de dizer, nisso aqui eu não sou bom, mas também eu não posso ser bom em tudo. Eu sou bom nisso aqui. Ele tem a humildade de dizer, não, o que eu tenho já está bom. Eu vou me desenvolver nisso. E assim nós vamos desenvolvendo a interdependência.
Porque isso é humanidade, é interdependência. Por isso que um é bom numa coisa, outro é bom em outra, outro é bom em outra. Porque vai juntando da coletividade. Olha que lindo que é isso, é de Deus. Então, a inteligência atrela a maturidade, que atrela a doçura, que atrela a humildade. Características do jumento. Professor Google, um animal doce, inteligente, humilde, com grande capacidade de sobrevivência. Grandeza em sobrevivência. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou a tradução mais próxima do original é dos que desistem, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Volta de novo. Nós, porém, não somos daqueles que desistem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que se veem, não se veem. Hebreus 11, 1. Vocês estão vendo que fé tem tudo a ver com perseverança? Que sem perseverança não tem fé? Por quê? O milagre não é o resultado de magia. O milagre é o resultado de perseverança, de convicção. Eu tenho certeza, eu não estou vendo. Eu tenho prova, eu tenho esperança. Eu tenho confiança. É essa perspectiva que norteia a nossa vida cristã. Nossa esperança é morar no céu, amém? Então nós vamos viver nessa marcha, nessa perseverança, o tempo todo, ser indesistível. É a essência dos que transportam Jesus. Me perdoe a sinceridade, não quero ferir o seu coração, mas se você desistiu da sua família, se você desistiu do seu ministério, se você desistiu de seja o que for, se você chegou e falou, eu desisto, você não está com característica de quem transporta Jesus. Pega de volta. Fala, eu persevero. A nossa oração não deve ser, Deus, tire o meu problema. A nossa oração é, Deus, me ensina tudo que o Senhor tem que me ensinar através desse problema e me faça superá-lo em Ti. Assim vivem os admiráveis, os mutilados que estão lá nas Paralimpíadas, jogando basquete em cadeira de roda, arremessando peso em cadeira de roda, correndo cego, escrevendo, pintando, tocando. Outro dia eu trouxe um vídeo aqui de um irmão tocando uma música maravilhosa com os pés. Quem ensinou para ele? Ele sabia, ele viu, ele assimilou e ele traduziu o que ele não tinha mão para fazer, fazendo com os pés. Esses são os admiráveis. Isso é fé. É saber que você pode, apesar de. Então, quem transporta Jesus precisa ter na sua vida a essência do cristianismo. Cristianismo, seguir por um longo caminho, ou viajar por um longo caminho, andando sempre na mesma direção. E ao compasso dos tempos, sempre ancorado na rocha. Não existe retrocesso na vida cristã. Não existe desistência na vida cristã. Existe uma vida contínua, 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 contínua. Você que está assistindo essa transmissão, se você desistiu da sua vida cristã, você tem a oportunidade de retornar. Se você está falando assim, eu vou ser crente em casa porque eu não quero igreja, você desistiu de perseverar. Esse é o caminho, porque a igreja é o afiador de gente, é o afiador de crente. Ferro no ferro se afia. Amém? Fugir da convivência é fugir do problema. Quem foge do problema desiste de lutar. Quem enfrenta o problema aprende a ser humilde. E igreja é uma academia de humildes. Amém? Então volte para a casa do Senhor.
A humanidade hoje, quanto mais avança a humanidade, perceba, vou usar um termo da linguagem popular, mais Nutella a humanidade fica. Quanto mais moderna, mais Nutella a humanidade fica. Estava eu essa semana conversando com uma senhora, eu e o evangelista Vanildo, de 84 anos de idade. E ela contando como é que ela ia para a escola, né, evangelista Vanildo? Andava 6 quilômetros a pé. Para ir para a escola, para ir para a igreja. E ela contando, lá em casa era, não sei se 12 ou 14 meninos. E naquela humildade do idoso maduro. Gente, quer aprender? Conversa com o idoso. Conversa com o idoso. Tenha paciência quando ele parar assim para buscar informação. É muito tempo de caminhada cerebral, né? Tenha paciência, conversa com sua avó, conversa com seu avô. Em vez de conversar com um colega do trabalho, com um colega da faculdade, de pedir conselho para a menina do salão de beleza, vai pedir para sua avó. Senta lá e ouve. Você vai ver quanto você vai crescer. E aí ela contando. E a gente era feliz. E a gente comia fruta no pé. E a gente nem lavava. E a gente ficava lá. E a noite caía. E hoje em dia, eu tenho que pegar o carro e levar esses meninos na escola que é ali na esquina. E fica me ligando, vó, você não vem me buscar não? 500 metros de casa. Essa geração reclama de ir para o ponto pegar ônibus. Eu não é? Quer andar de Uber. Andar de Uber. E aí do pai, se não tem um din-din para pagar o Uber, vai reclamar com o pai. É ou não é? E aí do Uber, se não tem ar-condicionado. Geração Nutella do Tela. É Nutella do Tela. Modernidade, facilidade, gera falta de perseverança. Então, mesmo em meio a essa geração difícil, nós temos que aprender a perseverar, porque não importa a geração, as características de quem transporta Jesus têm que ser as mesmas: doçura, humildade, inteligência, força de sobrevivência. As estatísticas hoje mostram que os casamentos não passam de 5 anos. E a maior pauta de divórcio não é adultério, não é violência doméstica, é incompatibilidade de gênios. Ah, mas porque eu aperto o creme dental na ponta e ele aperta no meio. Dentro do casamento se explode, né? Ah, porque eu dobro a roupa de um jeito, ele dobra do outro jeito. Ah, porque eu faço isso, ele faz daquele jeito. E aí, divorcia. Você pega pessoas de 30 anos na nossa geração, normal, casar 3 vezes, 4 vezes, normal. Você volta 50, 60 anos, o que você pegava? Você pegava? Eu gosto de dar o exemplo do seu Washington, dono aqui desse prédio. Seu Washington tem 47 anos de casado. Não tem filhos. Um dia nós estávamos conversando, ele disse, Deus não me deu. Isso não vai tirar minha alegria. Tentei de todas as formas. Mas quem sabe ele ainda me dê. Eu falei com ele outro dia, ele chegou aqui, né, a gente estava conversando, eu peguei a mão dele assim, falei assim, dá a mão, irmão. Falei, Washington, ora por mim. Eu quero 44,7 de casado. E com expectativa de ter filho, porque você tem expectativa que tem produção. Isso é o céu na terra. Longevidade. Longevidade em todas as áreas. É mesmo, você tem que ter um casamento feliz, amém? Pentecostal. Nessa matéria não tem frieza não, é só Pentecoste. Com todo respeito ao tradicionalismo, os casamentos têm que ser pentecostais. Pegando fogo. Longevidade. Por que a gente não acha isso mais hoje? A destruição dos absolutos. Tudo não é mais absoluto, é tudo relativo. Não, os que transportam Jesus têm que ser perseverantes, andar nos absolutos. Eu casei, é para sempre. Não se preocupa, você já divorciou lá no passado, você chegou em Jesus, você mudou de vida, esquece o passado. Tudo se fez novo. Casou de novo, agora você vai ter o fim. Você está casando agora? Tem Jesus? Vai casar a primeira vez? Não é para acabar não, é para ir até o fim.
Os dois têm que pensar assim. Os dois têm que quebrar o orgulho, os dois têm que quebrar o ego, os dois têm que quebrar o jugo. Isso é característica que transporta Jesus, gente. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. O melhor teste avaliativo para botar ser humano no céu chama-se casamento. Solteiros que me perdoem. Mas quem não casou, Deus pode ter dado esse ministério para alguns aí, amém? Amém? Glorifica a Deus que Ele não me deu. Mas Ele dá para alguns. Quem passa por essa vida e não casa, vai ter um outro jeito para aprender a ficar humilde. Mas olha, vindo de fábrica, o melhor é o casamento. É ou não é, gente? No casamento dá para pensar só na gente? No casamento dá para ter certeza o tempo todo? No casamento dá para estar certo sempre? A gente vai se quebrantando, a gente chora, a gente conversa, a gente resolve. A gente olha um no olho no outro e fala até o fim. Com felicidade, não é com obrigação. Eu estou falando para quem transporta Jesus, amém? Não confundam, existe muito desacerto nessa vida. Existem casais que um quer e o outro não, aí não dá. Para dar certo, os dois têm que querer a mesma coisa, amém? Então eu não acuso nem condeno quem divorciou, não estou fazendo isso aqui. Estou dizendo que se eu quero transportar Jesus, e que se eu entendi isso, eu tenho que entender essa proposta e perseverar no meu casamento, amém? Os dois têm que pensar assim, vai dar certo. Porque isso é característica de quem transporta Jesus. Ter grande senso de sobrevivência. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Essa é a carta magna da sobrevivência espiritual para mim. Justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Palmeira, uma árvore grande. Você vai ver uma palmeira com as folhas para baixo? Você vai ver a palmeira com as folhas para onde? Porque ela está conectada com a luz. O florescer da palmeira é se conectar com a luz. É ou não é? O justo só se conecta com Deus. Não conecta com pensamentos humanos, não conecta com realidade financeira, emocional, conecta com Deus. Não importa as circunstâncias, estou conectado com Deus. Assim você passa pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, florescendo como a palmeira. Outra característica da palmeira, as raízes da palmeira são mais profundas do que a altura dela. Você já viu a altura da palmeira, gente? A gente para assim e fica, uau, a raiz dela está mais funda do que aquela altura. Vocês já viram palmeira quebrar? Vem o vento que for. Ela acompanha, ela vai, mas passa a ventania, a tempestade, ela está de pé. Pega essa, tem uma coisa que eu aprendi sobre as tempestades, elas passam. Palmeira não esquenta a cabeça, ela sabe que a tempestade vai passar. Sabe quanto tempo a palmeira demora para sair para fora da terra? Em média, 7 anos. Plantou a semente. Vocês já viram quanto custa um broto de palmeira, uma palmeirinha? Já viram quanto custa? R$1.000? Depende da palmeira. Então vamos pegar mais cara, para valorizar o exemplo. Também esqueci agora. Fênix. Uns R$1.000 a muda. Vamos pegar uma cara. Tem outras categorias diferentes. Por quê? Porque ela demora demais a brotar. Aí, quando ela brota, eles retiram a muda, replantam no vaso, aí o processo é mais rápido. Mas para ela brotar com potencial para gerar a muda, é em média 7 anos. Gerou a muda. Suponhamos que você plante a muda. Você vai ter que esperar uns 4, 5 anos para ela ficar desse tamanho. Depois que ela pega, que ela vence o ciclo dela, aí com 1 ano, ela chega num tamanho. Mas você tem que ter esperado, no mínimo, uns 10 anos.
pegar no mínimo. Por quê? Porque ela teve que aprofundar a raiz. O que isso me ensina? Ensina para você que a constância, a perseverança, o instinto de sobrevivência está associado com a profundidade das nossas raízes. Qual a sua raiz no cristianismo? Qual a sua raiz em Jesus? Está querendo chutar o balde? A raiz está rasinha. Não vai florescer. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Qual que é a revelação do cedro do Líbano? O cedro do Líbano é uma das árvores com o tronco mais grosso que tem. Dali eles tiram móveis que dura a vida inteira, e a vida do filho, e a vida do neto, e a vida do bisneto, a vida do tataraneto. Olha aí o móvel de cedro. Você vai ver móvel de cedro com 100 anos lá, o cupim não entra, nada destrói, está lá firme, porque ele é forte. Nada abala o cedro. A palmeira balança, o cedro não balança. Sabe como que cresce a raiz do cedro? Ela vai enrolando os obstáculos. O cedro cresce em lugar seco, no Líbano, no Egito, nas regiões quentes dos Emirados Árabes, onde a água está longe. Então as raízes do cedro, a da palmeira, cresce verticalmente. A do cedro cresce horizontalmente, ela vai procurando água para onde for. E nessa procura de água, ela encontra no subsolo pedras. Sabe o que ela faz com a pedra? Ela abraça a pedra. Ela enrola a pedra. E depois continua. Aí acha outra, ela enrola, até ela achar uma fonte sustentável de água. Isso demora anos também, não sei quantos, mas eu sei que demora anos para o cedro brotar. Por quê? As raízes estão espalhadas para todo lado e enrolando várias pedras. Quando vem a tempestade, pode ser o furacão que for, o cedro, estou nem aí. Nem balanço. Sabe o que isso me ensina? Que tudo que quer me impedir de chegar na fonte da água, eu tenho que ser mais forte. Só abraça quem está ferindo, quem é mais forte do que aquele que fere. Só perdoa quem é mais forte do que aquele que fere. Abrace as pedras que querem te impedir de ser feliz. Abrace as pedras que querem te impedir de chegar até Jesus. Sabe o que eu fiz com a minha amiga? Que dava patada em todo mundo, inclusive em mim? Eu abracei ela. Sobrevivência espiritual. Crescer como a palmeira. Florescer como a palmeira. Crescer como o cedro do Líbano. Profundidade, amplitude, capacidade de amar, independente da circunstância. Características do jumento. A jumenta falou. Sabia? Jesus não mandou trazer a mãe e o filho? Sabia que o único animal na história da humanidade que falou hebraico foi uma jumenta? Fêmea. Lembra o que eu disse na ilustração, na introdução? Mistério da jumenta? Mãe, pai, quem foi o primeiro a gerar? Números, capítulo 22, versículo 26 a 33. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, e vendo a... Lê forte para mim, lendo, e vendo a... O anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, imagina isso, gente. Que te fiz eu, que me espanca estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta,
problema não foi a jumenta falar para o profeta, foi a jumenta estar certo, o profeta está errado. Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Para aí. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta, não foi? O raciocínio ela já tinha. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que Deus deu raciocínio à jumenta. A Bíblia diz que Deus abriu a boca dela. Amém? Podemos entender isso? Mas refletir com essa riqueza de detalhes já estava nela. Eu sou tua jumenta há tanto tempo, eu já fiz isso com você. Isso é raciocínio, isso é inteligência. Isso ela já tinha. Quem transporta Jesus só precisa que Ele abra a sua boca, porque o potencial já está dentro de você. Não menospreze quem você é. Não se chame de falto de inteligência, porque depois dessa mensagem de hoje, chamar a gente de burro vai ser elogio. Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Deus já estava com raiva de Balaão. Deus estava contra o profeta e a favor da jumenta. Olha só para você ver. Agora vai ser o grande tapa na cara de Balaão. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não se desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria viva. Vamos aplaudir a jumenta, gente? Puxa, esse jumento deve estar num lugar lá no céu. Isso é heresia, tá, gente? O animal não está no céu, não. Heresia não, viagem. Mas olha que pérola bíblica. A jumenta viu o anjo do Senhor. Foi inteligente para deitar no chão e salvar a vida do profeta. Esse estava sem inteligência. E Balaão era profeta de Deus, numa época de uma revelação paralela a Israel no mundo que ninguém explica, mas ele tinha a revelação de Deus, como Melquisedeque e tantos outros personagens bíblicos, que estão numa teologia inexplicável, pela ótica humana da teologia. Deus falava com esses caras, só Deus sabia por quê. E Balaão estava sendo comprado por Baraque, o rei inimigo de Israel, para profetizar maldição contra Israel. E Balaão tinha recebido e já ia fazer o que Baraque queria. Então, se você quer usar o meu poder para eliminar o meu povo, eu te elimino. Era o que Deus ia fazer com Balaão. Mas ele foi salvo pela jumenta. Vai lá e busca a jumenta e o filho da jumenta. Característica do jumento: andar nas pegadas dos ancestrais. Jeremias 16:6. Assim diz o Senhor: ponde nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Só até aí. Qual é o bom caminho? E andai por ele. Quem são seus ancestrais no cristianismo? Atos,
capítulo 2. Lê lá. A igreja de Atos. Esses são seus ancestrais. Não vou dizer a igreja perfeita, porque não era. A igreja de Atos não era perfeita. Tinha problemas. Muitos. Mas ela tinha a primeira essência. Qual era a primeira essência? Amor absoluto. Todos os dias, nos templos, nas casas, partindo pão, comunhão, presença de Deus, revelação, Espírito Santo dirigindo todas as coisas, curas, milagres, maravilha, radicalismo no cumprimento, nos princípios de Cristo. Cristo falou, eu faço. Cristo falou para não fazer, eu não faço. Tem esse negócio de negociar. Eu entendo a essência de Cristo. Eu não preciso dos dogmas do hebraísmo, eu respeito o hebraísmo, mas eu cheguei no céu pelo sangue do justo judeu derramado na cruz do Calvário. Eu amo o próximo como a mim mesmo. A Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. A jumenta viu Deus e falou com um raciocínio inteligente. Força, capacidade de suportar, doçura, humildade, inteligência. Força, capacidade de suportar, doçura, humildade e inteligência. São as características que fazem um cristão aprovado para transportar Jesus. E quando eu alcanço essas características, eu vivo o que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Mente curada, caminho dos ancestrais. O que eu aprendi com Paulo, com Lucas, com João, com Mateus, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Coisa, de Gênesis a Apocalipse, meus ancestrais na fé. Isso eu faço. Isso cura minha mente. Isso me faz ousar pensar no melhor. Isso me faz ter doçura, força, humildade, instinto de sobrevivência, inteligência. Me fazem apto para transportar Jesus. Mistério do jumento. Como esse animal veio para a terra, nós não descobrimos. Mas nós descobrimos o mistério dos ensinamentos que ele nos deixa e que nos fazem apto para fazer o que ele fez, entrar com Jesus. Ah, Jesus, eu quero ser um jumento. Entende? Eu quero transportar o Senhor, não o Ronei. Eu quero transportar a sua glória, não a minha. Eu quero transportar a sua vida, a sua convicção, não a minha. É assim que eu dou a outra face. É assim que eu perdoo. É assim que eu vou além das minhas limitações. Sejam elas as mais destrutivas do meu passado, do meu presente ou dos terrores do meu futuro. Eu não vivo a vida do Ronei. Eu sou um jumento. Eu transporto Jesus. E Ele me faz mais que vencer.